No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive ao longo da prática O Milagre da Manhã e ainda vou levantar alguns pontos, a serem levados em consideração que, na minha opinião, são muito importantes para aquelas pessoas que querem realmente ter sucesso na sua vida e absorver ao máximo todos os benefícios da prática. Uma das coisas que eu acredito que nós temos em comum, mesmo não nos conhecendo, mesmo eu não conhecendo a sua história de vida, é que tanto eu quanto você, a gente busca, nessa vida sermos felizes, encontrarmos, a nossa realização, tanto profissional quanto pessoal, e acabamos nos prendendo, com todas as forças, as soluções que a gente vai encontrando ao longo, desse percurso. Porém, a gente esquece de um pequeno detalhe, e que é um dos detalhes mais importantes a serem levados em consideração, que é o nosso autoconhecimento. Com isso, eu vim sentar aqui com vocês depois de um tempinho, um papo bem de amiga mesmo, porque eu quero responder uma das perguntas que eu mais tenho recebido ao longo desses meses, depois de compartilhar um pouco com vocês sobre as minhas primeiras semanas fazendo o desafio do Milagre da Manhã, os benefícios, que ele estava trazendo para minha vida. E como eu compartilhei muito sobre isso no meu Instagram, aqui no YouTube, surgiu a seguinte pergunta: Carol, você desistiu do Milagre da Manhã? E como, eu fui super transparente com vocês, eu falei da minha dificuldade de mudar os hábitos, da questão de acordar mais cedo, vocês, fizeram parte disso. E como eu não tive mais tempo de compartilhar com vocês aqui no YouTube, como estava sendo, mais só no Instagram, por conta, de ser muito mais prático ali nos stories, surgiam muitas perguntas, muitas pessoas vindo também comentar comigo, contar suas experiências em cima dessa prática, as suas inseguranças, as suas dificuldades ou as suas soluções, porque muitas vezes eu compartilhava também sobre a minha dificuldade com as afirmações. Então foi uma troca muito bacana, que eu fiquei muito feliz. Então eu queria sentar aqui e conversar com vocês de verdade, de alguns pontos que eu levantei em cima dessa prática e talvez ajudar algumas pessoas que começaram o desafio, que por algum motivo desistiram, começaram empenhados e ao longo da prática foram desmotivando, enfim. Porque eu cheguei a uma conclusão e que eu preciso compartilhar com vocês. A maioria das pessoas que chegou no meu Instagram foi por conta desses vídeos do Milagre da Manhã que eu compartilhei aqui. Então, assim, a gente precisa concordar, que no momento que a gente finaliza a leitura, a gente entra em um pico muito alto de motivação, de querer colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu e absorveu do livro, porque quem não quer ter sucesso em todas as áreas, da sua vida? Eu acho que eu nunca vou conhecer alguém que não quer isso, sabe? Que não tenha esse objetivo de vida, de querer todos os dias melhorar, buscar ser a sua melhor versão. Então, a gente, querendo ou não, entra em um pico muito alto, muito elevado de expectativa, de enxergar um caminho, para ficar cada vez mais próximo desse grande objetivo. Então a gente já se programa, para outro dia, já colocar o despertador mais cedo, já deixa tudo organizado, realmente se empenha para fazer acontecer. Só que a gente não se dá conta de que mudanças de hábitos, por mais que a gente realmente queira, é um processo, não é de uma hora para outra. Como eu já comentei várias vezes aqui com vocês, não é um mar de rosas. E para que realmente dê certo, nós precisamos entender os nossos limites, nos conhecer. Então entra aí o autoconhecimento. Mas, Carol, como assim? Pelo medo, de fracassarmos nesse percurso, porque a gente, querendo ou não, se apega muito, a esse modelo que o autor, o Hall, ele nos aponta como a fórmula do sucesso, a fórmula de chegar lá. Então a gente, se empenha a fazer certinho, ao pé da letra, todas as práticas nos tempos determinados, pelo autor, ou seja, a meditação, a escrita, a leitura, os exercícios, afirmações, enfim. E aí chega num momento, no meio dessa prática, em que a gente acaba se frustrando. A gente coloca realmente um peso, em cima de nós mesmos, e aí a gente começa a se auto-sabotar.
E por quê? Porque a gente não se conhece, a gente não se permite ser flexível. Porque assim, gente, a gente tem uma rotina, cada um tem a sua rotina, o que funciona pra mim pode ser que não funcione pra você. Então a gente tem que entender que a gente precisa, se não tá dando certo, mudar a estratégia. Aquele passo a passo do autor é o nosso caminho, é um guia, mas não necessariamente a gente precisa fazer certinho. Ao longo aí desses meses que eu vinha compartilhando com você sobre a prática, eu recebia muitas inseguranças, muitas mensagens de meninas inseguras perguntando: ai, Carol, será que eu posso fazer o exercício depois do almoço ou fazer final do dia? Eu não consigo fazer de manhã. E, gente, o grande segredo pra mim, tá, que eu tirei como conclusão e levo até hoje pra minha rotina, é que a prática ela precisa ser o quê? Leve, ela precisa ser tranquila e tem que ao máximo conseguir agregar valor no seu dia. Você precisa tirar o momento para você. E esses dias eu tava escutando uma palestra do próprio autor do livro falando sobre o sucesso, que é a seguinte: o seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Ou seja, o desenvolvimento pessoal é quem você se torna, né? Quem você é como pessoa. Então, o que a gente pode levar em consideração nisso? Você precisa encontrar nessa prática o que te faz bem. Eu hoje, respondendo a pergunta que eu mais recebo, se eu tô fazendo a prática do Milagre da Manhã ou se eu desisti, gente, eu adaptei ela pra minha rotina. Eu hoje não intitulo ela como Milagre da Manhã, e sim minha rotina matinal. Eu tirei esse peso do Milagre da Manhã porque eu não estava conseguindo me adaptar com todos os processos e eu acabava me culpando, me sabotando, e esse sentimento de culpa ao longo dos meus dias não estava me fazendo bem. Então o que eu fiz? Eu peguei as práticas que eu mais sinto prazer, que eu mais tenho crescido e evoluído e tenho inserido na minha rotina da manhã. Então é aquela que eu acordo motivada, que eu não quero ficar muito tempo na cama para poder sentar um tempinho, dedicar esse tempo a mim, um tempo de qualidade, em que eu fique 100% presente. Eu adotei muito a questão da escrita, que eu compartilhei com vocês, os grandes benefícios que a escrita nos traz. Eu não sabia como eu era boa nisso, como isso me fazia com que meu dia rendesse, porque eu realmente descarrego tudo que eu preciso num papel. E, gente, não tem regra alguma na parte da escrita. Não sintam-se com medo de escrever. Esvaziem a mente, não precisa fazer sentido, ninguém vai ler aquilo que você vai escrever. Simplesmente sente e descarregue todas as preocupações, todos os sentimentos de gratidão, todas as ideias, planos, projetos que vocês têm. Vocês vão ver como vocês vão se sentir melhores, mais leves, e aí é um passo a mais para fazer realmente acontecer. Outra prática que eu não abro mais mão é a leitura, que eu tô dedicando sempre a ler a Bíblia, mas é uma escolha minha, é algo que eu já queria ter feito há muito tempo atrás, e cada vez mais eu tenho tido contato com Deus. Então é o meu momento realmente para entregar o meu dia a Ele. Sem isso eu vejo uma grande diferença no desenrolar do meu dia, da minha semana. Enfim, tentem vocês, eu deixo aqui também esse convite para que quem quer buscar, né, entender um pouco mais, quer ter um contato mais próximo com Deus, uns minutinhos, gente, não precisa ser muito, simplesmente entrega seu dia a Deus, abre o seu coração, não pense muito em estar falando certo ou não. Deus conhece você, conhece o seu íntimo, e Ele não quer que você fale o mais formal possível, tem que estar tudo certo. Não, Ele quer que você abra seu coração e Ele vai responder vocês. Então, assim, é uma das práticas que eu mais senti diferença na minha vida, então eu não vou abrir mão dela. É algo que eu realmente, é um hábito, né, que eu realmente adotei pro meu dia a dia. Às vezes eu não consigo fazer, às vezes não, mas aí eu intercalo com alguns vídeos voltados a isso. Enfim, eu adapto. Essa é a questão que eu queria chegar aqui com vocês. Se não tá funcionando, adapta. Esse ali é só um caminho para que você consiga dedicar um tempo para si. Eu acredito que esse é o grande ponto, né, dessa prática, para ela realmente funcionar para você. É que a gente precisa, no meio, né, de todo o tumulto que a gente vive hoje, a gente acorda no 220, a gente não tem um tempo para nós, um tempo de qualidade para focar em nós. E eu acho que é crucial a gente
ter um autoconhecimento, saber as coisas que a gente gosta, focar no nosso desenvolvimento pessoal. Eu acho que um dos meus maiores medos, eu vou compartilhar agora com vocês, então assim, ó, vocês são próximos aqui, tá? Porque, assim, o meu maior medo, gente, é parar de evoluir, parar de crescer, parar de querer buscar sempre aprender coisas novas, sair da zona de conforto. A zona de conforto, ela tem que ser quebrada, porque no momento que a gente se sente muito seguro, a gente para ali, sabe? Então, assim, diariamente busquem coisas novas, coisas que façam vocês se desafiarem, porque é nesses momentos que vocês vão crescer, que vocês vão evoluir e aprender. Independente se vai dar errado ou não, simplesmente façam. Se o coração de vocês diz pra fazer, façam, claro, nos seus limites, né? Se conhecendo. E pra finalizar, eu quero deixar uma reflexão aqui pra vocês, que é a seguinte: nós somos responsáveis por fazer as coisas acontecerem. Se você não está satisfeita, né, com os hábitos que você tem na sua vida, mude. Já deu um grande passo aí em estar insatisfeita com a zona de conforto, sabe? Busque aprender, tenha experiências diferentes, não se contente com pouco, façam tudo com excelência e dediquem um tempo pra vocês, que vocês vão ver que, assim, é incrível. Mas é isso, eu espero que eu tenha conseguido inspirar vocês, incentivar quem aí talvez estava desistindo do desafio ou que estava meio inseguro em estar fazendo errado ou estar fazendo certo. Não tem certo ou errado, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir em paz com isso, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, me deixem saber aqui embaixo nos comentários, eu vou estar lendo tudo e a gente pode trocar algumas ideias também sobre a prática. Me contem se vocês adaptam o desafio do Milagre da Manhã, ou se vocês conseguem seguir a risca, se você já desistiu, retomou, o porquê de retomar. Vamos conversar aqui embaixo, tá? Eu vou estar lendo tudo e aí a gente consegue se sentir um pouquinho mais próximas também, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.